Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema muito interessante que é sobre, bem nessa época que nós proclamamos os 200 anos, o bicentenário da independência desse grandioso país continental que é o Brasil, né? Ainda é uma criança com 500 anos de idade e 200 anos da sua independência, e aproveitamos para trazer à tona um belo de um tema que é o Brasil oculto. O que o Brasil esconde aqui? Esconde não, o que não é revelado sobre o Brasil? Já se escreveu muita coisa sobre o Brasil e hoje nós estamos trazendo aqui um convidado que eu já vou passar o currículo dele. Nosso convidado, ele é formado em História e Filosofia, dedica-se há mais de 30 anos à investigação histórica na área de simbologia e tradição portuguesa no período medieval, tendo coordenado vários cursos sobre História Sagrada de Portugal e visitas de estudo afins patrocinadas pela Academia de Letras e Artes e a Universidade Lusófona. Ele é conferencista e escritor com mais de 2.000 palestras feitas, centenas de artigos publicados e 40 livros editados. Periodicamente colabora em programas de rádio e televisão, jornais e revistas nacionais e estrangeiras. Em 1978, fundou a Comunidade Teúrgica Portuguesa em Sagres, instituição cultural espiritualista. Sagres fica em Portugal. Dirige também um site na internet, que é o Lusofia, com temas de Portugalidade e tradição. Apresento a vocês, então, o nosso convidado de hoje, que é o professor Vítor Manuel Adrião. Como é que está, professor? Tudo bem? Prazer recebê-lo. Tudo bem também por aí, senhor Eustáquio? Isso, pode me tratar por você, eu vou tratar você também por você, Vítor. Fica mais gostoso. É a força do hábito, mas tudo muito bem. Então, faça favor. Então, Vítor, muito se escreveram muitos livros já sobre a história do Brasil, né? E muitos, inclusive, com o título A História Secreta do Brasil. Eu tenho um livro seu, que é A História Secreta do Brasil, que agora foi reeditado aqui no país e é o tema da nossa conversa de hoje, né? Parece que você já vai falar sobre ele, parece que você ampliou, deu muito mais páginas no livro e deixou mais enriquecido. Antes de mais nada, o que é de tão oculto e não se contou, e por que não se contou a história do Brasil do jeito que ela verdadeiramente é? Primeiro que tudo, a história secreta do Brasil, Flores Sanctorum Brasilia, portanto, Flores Santas do Brasil, ou brasileiras, o próprio título já em si e coloca uma série de interrogações. Porquê história secreta e porque é secreta e o que há de secretismo na historiografia brasileira? Os primeiros a escrever sobre a história secreta, digamos assim, sobre a história do Brasil, foram os bandeirantes e os capuchinhos, que deixaram nas suas cartas, nas suas crónicas, várias referências ao Brasil, como Américo Pio, que dedicou um livro ao Brasil americano ou à América portuguesa. Depois, no século XX, o Gustavo Barroso compôs em vários volumes, 6, a sua história secreta do Brasil e outros autores mais. Eu fui nesse sendeiro, mas seguindo os parâmetros do meu pensamento. Um pensamento baseado num trabalho de campo no território brasileiro e baseado no trabalho de gabinete, documentação, estudos, comparações, etc. Por aí. A historiografia brasileira, como sabemos, conta que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e achou o Brasil, o achamento do Brasil, que é uma palavra incorreta, mas muito corrente no Brasil. Outros falam em descobrimento do Brasil. Isso. Descobriu, por um acaso, enfim, o Brasil. E foi aí que o Brasil começou.
Depois vem toda a trama político-social, militar, económica e às vezes até religiosa. E ficamos por aí. Isto assim é pobre, não explica muita coisa. Por exemplo, no Nordeste do Brasil, na própria Bahia, em Minas Gerais, no Norte, na Amazónia, no Roncador, por Mato Grosso, foram descobertos vestígios humanos com mais de 250 mil anos. Portanto, o Brasil já era habitado por civilizações que poderemos chamar antediluvianas, colocando o homem no terciário, ou aquilo que a gente chama a raça atlante, antediluviana, antes do dilúvio universal. Sim. Há vestígios em todo o território brasileiro disso. Quer a pedra de Itacacoara, quer a pedra da Gávea, quer no sul, nas pedras de Vila Velha, etc. Há muitos vestígios. Vários autores desenvolveram esse aspecto. E como vê, já estamos entrando na história secreta, porque é a história que não contam do Brasil. Porque se a gente for comer a papinha que a academia nos apresenta, única e simplesmente, quer-se dizer, é chato, aquilo não é uma história, aquilo é uma chatice para criancinha. Falta muita coisa. A questão dos fenícios, a questão de Tiro, capital da Fenícia, capital política, porque a capital espiritual era Sidon, a questão de Tiro e de Badzir. De onde veio o nome do Brasil? É o pau-brasil. Pois, o pau-brasil, mas isso já foi feito já foi a história do pau-brasil, que alguns diziam que era para fazer caravelas. Não é bem assim. As caravelas eram feitas de carvalho. O pinho, como sendo uma árvore oliginosa, resinosa, servia para fazer as colagens. Não, o nome do Brasil provém de Badzir. Depois há uma outra, a nível de personagens, para além do nome Brasil, Badzir ou Baalzir, que veio desembarcar no ano 1000 a.C. na Baía da Guanabara, estabelecendo uma feitoria, um empório, acompanhado da sua corte, acompanhado dos seus 2 filhos, Iet Bahal Bey e Iet Bahal Bel, conforme conta a tradição. Bem, quer-se dizer, há vestígios disso na Pedra da Gávea, no Penedo do Pão de Açúcar, ou pau-raço. Há várias tradições e há várias descrições. O Gustavo Barroso fala nisso no seu livro sobre a Atlântida, mas ele coloca algumas reservas em algumas das conclusões a que se chegou o senhor Gustavo Barroso, porque lhe falta uma coisa que a mim não me falta, nem me faltará até o último suspiro. É que eu sou discípulo vivo daquele que foi o maior dos brasileiros do século XX, ainda nascido durante o período da monarquia brasileira. O professor Henrique José de Sousa, que nasceu e foi batizado Henrique Honorato de Sousa, depois mudou para Henrique José de Sousa, que veio a fundar a Sociedade Teosófica Brasileira em agosto de 1928 e que veio até 1969. Quando o seu filho primogênito do segundo casamento altera a organização e passa a chamar-me Sociedade Brasileira de Eubiose. Eubiose, viver bem. Eubiose, viver bem. Pois, será. Mas eubiose é um estado de consciência, é a ciência do futuro, como dizia o professor Henrique. E nesse sentido, sendo o estado de consciência, não pode ser transposto para uma instituição. Não tem coerência, tal como sinarquia. Concórdia universal dos povos, a começar pelo Brasil, berço de uma nova humanidade, de uma raça doirada. Esta raça doirada, esta raça cristina de Maitreya, o Cristo da nova era, o Cristo da parúzia ou do segundo advento, enfim,
Foi para isso que o Henrique José de Sousa trabalhou. Além do mais, a partir do Brasil, porque de facto ele era um brasileiro dos 7 Estados. A tudo, quanto hoje se fala de esoterismo nacionalizado, diremos assim, no Brasil, a ele se deve. Está tudo nas daranas, que eram as revistas da Sociedade Teosófica Brasileira, na época do professor. Está tudo. Como estas revistas, órgãos oficiais da Sociedade Teosófica Brasileira, eram públicas, de venda pública, muita gente aproveitou-se para fazer extrapolações e, enfim, e aí temos os novos messias, os novos gurus, que vale tanto na política como vale na religião e até nos sectarismos. Há muita palha vã nestas histórias acerca do Brasil secreto. O que é o Brasil secreto e quem foi o seu maior decano no século XX? O meu livro explica a história secreta do Brasil, é este. Isso. Eu vou colocar aqui na cena, Vitor, eu tenho ele escaneado aqui. Olha aqui, tá vendo? Esta é a edição nova, né? Muito bem, muito bem. Isso, está aqui a edição nova, está aqui o lançamento que nós estamos no Brasil aqui, pela editora Espiral, e também Espiral aqui... Editora. Isso, quem trata disto em Portugal é o Sr. Hugo Martins, juntamente com o Sr. António Paiva, e aí no Brasil é o Sr. Xavier Morejon, juntamente com a Sra. Solomém, pessoas brilhantíssimas, pessoas dedicadíssimas, da maior honestidade, quer aqui em Portugal, quer aqui, aí no Brasil. Não tenho nada a apontar em contrário. Eu vou deixar esses créditos ao final, vai ficar muito bom. Eu quero saber o seguinte, eu conheço o seu trabalho porque eu acompanho o seu site, né, Comunidade Teúrgica Portuguesa, e eu vejo que você tem uma riqueza muito grande em documentações, em tudo que você fala, você praticamente mostra tudo. Você busca registros, e eu acho... Onde você busca esses registros, Vitor? Você acabou de dizer sobre Badesir, sobre os fenícios, tudo, com uma firmeza, e você mostra alguns... Onde você vai buscar esses registros? É biblioteca? Como é que é isso? Você ilustra muito os seus trabalhos. Eu acho isso muito bom. Bem, por muito que eu diga, tenho que provar. Porque senão ficamos no plano do abstrato da transcendência. Quando eu falo do Badesir, quando eu falo da cultura fenícia, que hoje é a Síria, eu dou provas documentais, provas arqueológicas. Isto faz parte de um trabalho de terreno. Hoje em dia diz que está tudo na internet, mas eu não fui criado na internet. Eu fui criado no terreno, na Arábia, aí no Brasil, no Tibete, a partir daqui de Portugal, o velho Portugal. Enfim, tenho sido, nos meus verdes anos, foi um andarilho do mundo, sempre interessado pelo saber. Há uma coisa que pouca gente percebe o que é que eu estou fazendo. Quando eu publico fotografias sobre o professor Henrique José de Sousa e as coisas extraordinárias que ele fez, e depois meto textos referenciais do mesmo, eu quero provar com isto que ele não mentiu, ele não divagou, ele não foi um guru de internet nem de novas vagas, ele foi um mestre vivo, um sábio, que a própria família não entendia. E muitos hoje dos pertences seguidores do mesmo, usando doutrinas para-esotéricas, mas mais evangélicas que outra coisa, confessionais, portanto, distando longamente da teosofia ou da sabedoria divina, como dizia Euclides, como dizia Pitágoras, como dizia Platão, como dizia Anaxágoras, como diziam outros tantos. O meu saber ao divino o devo. Mas o saber é apenas um meio para exprimir aquilo que realmente sobretudo, e é inovador. O amor, a sabedoria,
O espírito. O espírito. A essência. Aquilo que faz o homem. A sabedoria serve apenas como um meio para indicar o caminho, seja ela mais ou menos profunda. Não me importa muito. Faço o que tenho a fazer. Tudo o que eu publico sobre o professor Henrique José de Sousa é para provar que ele não foi um mentiroso. Tal como não foi Mário Rosa de Luna, tal como não foi Blavatsky, tal como não foi outros mais decanos da sabedoria arcana ou da sabedoria iniciática das idades. Hoje em dia as pessoas falam de certas coisas como se fosse uma novidade extraordinária. Pode ser para as novas gerações, mas não para a nossa. Eu conheci o Sebastião Vieira Vidal. Ouvi falar à distância, não o acompanhei o António Castanho Ferreira, cunhado do professor Henrique José de Sousa, porque era irmão da dona Helena Jefferson de Sousa, segunda esposa do professor Henrique José de Sousa. Conheci o Paulo Machado Albornoz, conheci o Roberto Lucilo, conheci a dona Verinha, conheci N gente, todos eles, em todos eles eu reparei uma coisa, estavam marcados por uma essência misteriosa, até fisicamente. E esta essência misteriosa deve-se àquilo que a tradição imemorial chama a essência da Garta. A essência da Garta, ou o paraíso decantado e encantado que todas as tradições ao longo dos milénios têm procurado. O paraíso terreal. Enfim, esta Jerusalém ocultada, que outros chamam-lhe Shambhala, e o professor ensinava antes que Shambhala é a 8ª cidade capital deste mundo de Agartha. Agartha é o coração do mundo, Shambhala é a mente do mundo, a face da terra é onde evoluímos, é o palco do mundo. Ô, Vitor, você está falando aí, isso que você está me dizendo agora, sobre Shambhala e tudo, está dentro do livro também, Agartha, porque está dentro da história secreta do Brasil. O Brasil tem a ver com isso, vamos dizer, com Agartha, Shambhala? Alguma o professor Henrique José de Sousa dizia que sim. Repare, eu estou falando do professor de propósito, porque ele é a primeira referência. O Champollion brasileiro, o senhor Bernardo Ramos, o Cordel Bernardo Ramos, homem da Amazónia, quando faz a tradução da Pedra da Gávea, Yetbaal, Tir, Fenícia, etc., o professor corrige num texto de 1952 chamado Brasil Fenício, portanto, dedicado ao Brasil Fenício. Sobre o Brasil Fenício, o Brasil atual, por aí. E ele apontava que a Pedra da Gávea era uma das entradas para o mundo decantado, chamado, enfim, genericamente de Agartha. Sabemos que há outras regiões até chegar a Agartha, as regiões interiores. Toda a luz que há no homem vem de dentro. Toda a luz que há na Terra, que é um corpo vivo, a expressão do seu espírito ou logos planetário, vem de dentro. Portanto, o que há de melhor no homem e na Terra está dentro. É natural que assim o professor apontasse o interior da Terra como lugar das realizações maiores do mesmo homem. Fala na Pedra da Gávea como uma das entradas. Fala nas Furnas de Vila Velha, no Paraná. Fala em Matatu, Araracanga, a cabeceira das Araras Vermelhas, lá em cima no Roncador, onde se desce 44 graus, até chegar a um anfiteatro imenso, onde abre-se um portal que leva à cidade, à cidade subterrânea de Matatura, Araracanga, chamada Aracunda. Aracunda, ou o altar do discípulo. Aracunda, ou o altar do fogo, no Ararat, melhor dito. Esse sim, o altar do discípulo, Ara mais Ararat. O Aracunda é o altar de fogo, queria dizer. Ora bem, ele fala nisso. São Lourenço, de Minas Gerais, onde ele estabeleceu muito cedo, a partir de 1921, o seu fulcro, o fulcro do seu movimento espiritual e espiritualista, a chamada Sociedade Teosófica Brasileira, e ele sempre atribuiu a São Lourenço
dos polos, um dos polos de Agartha, ou talvez ou de certo o principal na face da Terra. Por exemplo, quem vai lá para cima para o morro do morro onde está o teleférico, antes de chegar ao teleférico, há duas pedras junto de uma casa, uma pedra onde tem esculpido um sol e outra pedra onde tem esculpida uma lua. Como diz o hino, exaltação ao grau da nossa obra divina na face da terra, que vale tanto como teurgia, sol e lua à sua frente, mais além do Himalaia, sob um ciclo que desmaia. Sobre esse ciclo que desmaia, mais além do Himalaia, é o grande ocidente, é o Brasil, o grande ocidente do mundo. Há, como quem vai para o cemitério, na zona, mas antes de chegar ao cemitério, entra pela Fazenda Santa Helena, pode entrar pelo bairro Carioca lá em cima também, e ao entrar pela Fazenda Santa Helena vai ter uma zona rochosa, uma inclinação que se chama a montanha, que o professor chamou a Montanha Sagrada Moreb. Esta Sim. Montanha Sagrada Moreb quer dizer o que tudo vê, a luz, foi onde, nesse ano do 28 de setembro de 1921, a projeção da Ífica do Cavaleiro das Idades, Maitreya, Akdor, Shenraz e Miroco, o Cristo, enfim, o que lhe queiramos chamar, desde que corresponda à medida exata, apareceu ao professor. Diz o professor que aí, para lá de um ninho de víboras que há, eu as vi e eu as tive ao meu lado, há uma embocadura. Na realidade, o professor e o Castano Ferreira, em 1934, conviveram com os seres dessa embocadura. Há um longo corredor, um bocadinho abaixo dessa elevação. Estou a dizer isto pela primeira vez para verem que isto não é tudo coisas astrais, porque tudo o que há nos astral tem o seu registro físico. As pessoas, isto é como a raposa e o cacho das uvas, estão verdes, então é os astrais, etc. Falemos de terreno físico, é como os adeptos, eles são lá nos astrais, os reikis e essas coisas, é muito engraçado, mas eles têm corpos físicos. Um indivíduo só se realiza com a ajuda do mestre, sozinho não vai de nenhum lado. É a disciplina antiga. Bom, isso tudo que para além disto... Isso tudo que você está me falando está no livro. Eu queria uma sequência do livro. Como é que é essa? Eu aponto com outras palavras. O nome do Badezir, com outras palavras, o nome do Badezir, segundo as crónicas, sobretudo as crónicas sumérias, coevas das fenícias, chamavam a Badezir Athanatos. E o professor chamava-lhe Badezir de Agartha. Portanto, Athanatos, você fala do grego, o imortal, Badezir, o imortal. Athanatos é imortal na palavra grega, é isso? Eu falo dos portais da Gávea, eu falo do Portal da Gávea, eu falo de São Lourenço, eu falo do Monteiro em Itaparica, eu falo da embocadura de Nova Chavantina, a caverna seca em Nova Chavantina que se perde nas funduras da terra. Eu falo na Gruta do Carimbado e na Gruta da Bruxa em São Tomé das Letras, em Taçu. Aponto uma série de locais. Agora você pode me perguntar, você sabe isso tudo, você já lá esteve? E eu respondo, o problema é meu. Basta aquilo que eu digo e aquilo que eu escrevo e aquilo que eu provo. Há documentação. Isto aqui não é andar a fazer leituras acásticas, nem coisas do género. Porque as pessoas não estão preparadas para tanto. Eu estou dizendo estas coisas pela primeira vez para o mundo, para verem que há aqui uma distância. Há uma distância, há uma separação e pode-se provar as coisas desde que as pessoas se procurem. Há documentação, além do mais, há toda a experiência. Vejam-me só uma coisa, como é que o Chavante, lá de cima do Rio das Mortes, depois entrando pelo sertão adentro,
é o índio branco, porque há etnia branca. De onde é que apareceram brancos antes de Cabral? E então ele é branco. Bem sei que há Chavante bem negro, etc. Eu sei bem da ferocidade dos Chavantes, e lá razões haveriam para isso. Mas a etnia que vive no Xingu é branca. Onde é que eles foram buscar esta coisa? Isto é tudo muito interessante. Não serão restos de um antropológicos, de um período de humanidade ido e que sobrou assim? Gente que foi tão evoluída e caiu no salvagismo devido a um dilúvio Quem universal. sabe, Tudo quem isto está sabe. no livro, mas com provas. Muita bibliografia. O que A que você, bibliografia, a Vitor, bibliografia ultrapassa várias centenas de textos. o que que você colocou de De nome? referências. Eu tenho a primeira edição que eu consegui comprar porque esgotou no Brasil, né? Não tinha mais a História Secreta do Brasil da sua autoria. No Brasil acabou faz tempo, né? A primeira edição. E, da primeira para essa segunda que você está lançando agora, você disse, o Hugo disse que foi acrescentada muita coisa. Que coisas novas você acrescentou nessa reedição, digamos assim? Bem, a investigação, a historiografia, há. Eu, quando escrevi em 2003, Tá. a História Secreta do Brasil, que foi editada pela Madras Editora em 2004, tinha X temas e X textos. Depois, em 2016, do meu bolso, editei o livro já com alguns acréscimos. E finalmente, neste ano 2022, pela Espiral Editora, e editei a obra completamente revista, aumentada e atualizada. Então, porquê? Porque a investigação não para. Mal de mim, se eu soubesse em 2003 aquilo que sei em 2022. Mas isto evolui. É como o professor e a Sociedade Teosófica. Primeiro fundou a Sociedade da Arana. Antes da Arana fundou o Samyama. Depois é que fundou a Sociedade Teosófica. São os ciclos de evolução. Todos nós evoluímos. E depois a investigação prossegue. Olha, até lhe digo mais. Se eu hoje tivesse que escrever novamente a história do Brasil, iria escrever sobre os dragões do Império, que é uma coisa que eu só refiro de passagem. Iria escrever mais dois ou três apontamentos, a questão do coração de Dom Pedro. Ainda que eu falo no coração de Dom Pedro e no corpo de Dom Pedro, que foi entregue pelo governo, oferecido pelo governo português em 1972 ao governo brasileiro. O Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil, o Caia é conhecido como o nosso rei soldado, aí foi o imperador, enfim, o Guatimozinho da maçonaria. É um assunto que aí desenvolvemos com bastante cuidado, com bastante bibliografia, com bastantes pormenores sobre a personalidade oculta de Dom Pedro, o Guatimozin, o José Bonifácio de Andrada, o Gonçalves Ledo, etc. Isso tudo é desenvolvido. Portanto, há uma história secreta do Brasil. A historiografia fica-se pelo factual, o aparente, etc. Não vê que as aparências são feitas de causalidades que geralmente estão nos bastidores da civilização. Neste caso, nos bastidores do Brasil, que haja o que houver, estará sempre ligado a Portugal. Portugal Sim. é um pai que fez um filho e o filho agora ampara o pai e o pai instrui o filho. O velho, o ancião, instrui o novo, o jovem, o pupilo, o cavaiú, enfim, aquele que há de dar, repito, ao mundo uma nova raça, a raça doirada, a raça do futuro. É aí para isso que se trabalha. Então, mas o Brasil está atravessando tantos problemas, etc. Como é que é isso? É de depuração cíclica. Nenhuma criança, quando nasce, começa a correr a maratona.
vai gatinhando, depois vai andando, Tudo a depois seu tempo. está a perceber. Ora bem, diga, Tudo a diga, seu Eustáquio, tempo. Tudo a seu tempo. É como o professor. tudo a seu tempo. Tudo. O tempo dos deuses não é o tempo dos homens. Nós queremos as coisas feitinhas, não é para amanhã, é para ontem. Mas não é o tempo realmente da viragem cíclica, o tempo dos deuses não é o tempo da humanidade. É como dizem as escrituras orientais, o universo dura um piscar de olhos de Brahma. Brahma, o Deus, a Deus. Pois é, mas este piscar de olhos para nós é uma eternidade. É a relatividade do tempo. Deixemos as coisas acontecerem naturalmente. Vitor, o que que você. Está tudo no livro, mas não estou entrando somente na sabedoria divina. Há a historiografia e há as provas. Para nós podermos dizer certas coisas, temos que ter provas concretas. Com Porque certeza. senão ficamos pelos ares. Ai, você tem que ser muito bonzinho. Mas por que diabo é que eu tenho que ser muito bonzinho? Porque assim vai para Xambala, vai lá beber uma caipirinha, convive com o Rabi Muni. Deixemos de fantasias e falemos a sério. O homem, se já fez tanta asneira da vida, agora vai tentar fazer um bocadinho melhor. Vamos experimentar o outro lado, sem entrar em devaneios e sem querer ser mais moralista que o Papa, naturalmente. E isso sim é eubiose. Por que que você recomenda a leitura do seu livro? Quem lê o seu livro, quem não conhece, vai conhecer agora a nova edição. Por que alguém deve ler a história secreta do Brasil? Por que que ele tem que conhecer? Por que que um brasileiro ou um morador do Brasil tem que conhecer a história secreta? A história que foi contada, aquela da escola, como você citou no começo, aquilo é uma história que é assim, assada. Na verdade, a gente decora, nós decoramos o que falam, né? E a história secreta, a história verdadeira do Brasil, o que que ela traz para o povo brasileiro, o futuro berço da civilização, né? Vamos dizer, onde de tudo daqui emanará tudo, conforme dizem as profecias. Vamos ver uma coisa. Vamos ver uma coisa. A historiografia académica não está errada. Está incompleta. Incompleta, tá? Eu, quando... está incompleta. Eu, quando lanço a terreno, lanço ao campo esta história secreta do Brasil, bem, eu lanço ao campo, mas aponto uma série de autores que antecederam. Eu não sou inédito. O que eu estou dizendo já outros disseram. Talvez com outras palavras, certamente com outras palavras. Porque o pensamento historiográfico brasileiro é um pensamento profundo. As pessoas que se interessem por realmente querer aprofundar um bocadinho mais, ir além daquilo que é ensinado no liceu, na universidade, na faculdade, o pão com massa e a massa com pão, ir um bocadinho mais longe. Este livro dá pistas. Eu abro janelas de oportunidade. Eu não sou nenhum guru. Eu não sou nenhum avatar. Eu dou janelas de oportunidade e as pessoas depois que investiguem. Façam como entendem. Portanto, eu creio que neste sentido a história secreta do Brasil, com a bibliografia que a preenche, as pistas que deixa, os subentendidos que dá, e depois cada um escolhe o caminho para onde entende ir, pois então acho que pode ajudar a um aprofundar na mente coletiva do que é o Brasil. E porquê que todos os profetas, todos os santões, Isso. Aí que eu agora queria. sim, estamos por este terreno, apontaram sempre o Brasil como a esperança do futuro, como a nova Canaã. Porque é que até o Mormon, o Joseph Smith, falava que a vinda dos povos hebraicos para o continente americano? Bom, é uma maneira de dizer. Ele foi buscar estas informações à maçonaria porque ele foi maçom.
E o Joseph Smith criou o seu livro de Mormon, portanto, um mito de fundação, um mito de fundação decalcado do livro de Reis da Bíblia. É muito interessante, mas estas informações sobre fenícios e povos proto-históricos, isto é, antes da história, foram decalcadas de informações das correntes iniciáticas, neste caso da maçónica norte-americana, que tal como a brasileira, saiu da fonte portuguesa. Porque este assunto é bastante abordado. Nós aqui em Portugal temos muitos vestígios sobre os fenícios. Na Baía de Guanabara, por exemplo, há uns anos atrás descobriram-se algumas ânforas que se atribuíram aos fenícios e comparando-as com as da necrópole de Cádiz, em Espanha, no sul de Espanha, a necrópole de Cádiz é uma necrópole fenícia. Os objetos descobertos aí são igualíssimos aos que foram descobertos na Baía de Guanabara. Portanto, houveram povos que navegaram ao Brasil antes de Cabral. Os árabes têm muita coisa sobre, a nível de geografia, a nível de cartas de marear, etc., sobre o Brasil, a que lhes chamam I-Brasil. As sagas irlandesas falam da Ilha Brasil. Há muita carta de marear em que a Ilha Brasil aparece, sempre como qualquer coisa de importante e de destaque. Portanto, este livro, como vê, são flores santas de um Brasil. Não é bem como diziam alguns filósofos da virada do século, em que diziam, por exemplo, por filósofos portugueses, quando se deu em 1822, em 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil, houve ali o trauma e os preconceitos, de parte a parte, da parte brasileira e da parte portuguesa, de que os portugueses diziam que os brasileiros não sabiam nada, os brasileiros diziam que os portugueses também não sabiam nada, e andaram nestas zaragatas, que até eu próprio as vivi e fui metido no meio delas algumas vezes. Sempre pus água na fervura e nem tanto ao mar, nem tanto à terra. São dois povos insuperáveis e para sempre irmãos. Mas nesse aspecto, por exemplo, no seu livro A Filosofia no Brasil, o Silvio Romero, brasileiro, um homem interessantíssimo, um grande filósofo dos inícios do século, dos finais do século XIX, inícios do século XX, o Sampaio Bruno, o homem do Porto, da cidade do Porto, apunha que nunca tinha havido filosofia no Brasil, senão a da carne seca e a da feijoada. E a isso vinha então o filósofo brasileiro, o Tobias Barreto, opor que o Alexandre Herculano, o célebre historiador português, nem sabia escrever. Todos estes preconceitos, todas estas coisas já foram superadas. O professor Agostinho da Silva, com quem tive o prazer de conviver e que foi um dos grandes decanos do pensamento português, o pensamento lusitano, como dizia o saudoso Roberto Lucila, do Império da Luz. O professor Agostinho da Silva dizia que o brasileiro é um português à solta no mundo. É um brasileiro de pensamento livre, é um brasileiro de liberdade, é um homem de um futuro sempre adiado e, contudo, sempre presente. Não há discrepâncias hoje em dia entre Portugal e o Brasil. Está tudo bem. Está tudo bem. Os brasileiros são tratados como portugueses de Portugal, e os portugueses são tratados como brasileiros do Brasil, e está tudo bem. Queira o poder executivo ou não, porque também há o legislativo e há o judiciário. E os três poderes juntos só fazem brilhantar ainda mais Brasília. O pequeno Brasil. Brasília estava para ser o nome
dado a Nova Chavantina. Era Chavantina, depois quiseram colocar Nova Brasília, mas ficou Nova Chavantina, e então no Planalto Central, seguindo as profecias de Dom Bosco, juntamente com Juscelino Couto Picheque de Oliveira, o homem que foi discípulo do professor Henrique José de Sousa e sob a orientação do professor Henrique José de Sousa, fundou a cidade de Brasília, o pequeno Brasil, sobre as 22 estrelas de um novo império, um império de Espírito Santo. Estas 22 estrelas, em homenagem a elas, este meu livro tem 22 capítulos. Vale 22. 22 capítulos. Vitor, você escreveu a história, você também tem uma obra entre os seus 40 livros, você tem um livro chamado A História Secreta de Portugal. A História Secreta de Portugal, ela fala sobre a história secreta do Brasil também? Ela casa com a história secreta do Brasil? Eu vou dizer uma coisa, meu amigo. Esta história secreta, a palavra secreta incomoda-me um pouco. Eu preferia a história não contada. Não revelada, A história não exatamente. contada, como diria o grande decano da história mítica espanhola, o Juan García Atienza, pronto, são dois amigos, também já partido, mas que foi um homem muito interessante. Eu na história secreta de Portugal, ou a história oculta de Portugal, estes títulos aparecem por razões publicitárias e por razões comerciais. Pessoalmente não gosto do termo. Eu preferia, em vez de oculto e secreto, história não contada, a história Sim. mítica, a história sagrada. E é para aí que eu vou. E é para aí que eu desenvolvo ao longo das páginas. Agora, é claro, nós sabemos perfeitamente bem que uma capa vende um livro. O livro pode não prestar para nada, mas se a capa for bonita, coisa boa. É a apresentação. Então, sabemos que estamos a lidar com quantidade em detrimento da qualidade. Isso. E eu escrevi a história de Portugal, esta história não contada de Portugal, ou história mítica de Portugal, fez parte de um seminário que eu dei junto da Escola Naval do Infante Henrique de Sagres, portanto ligado à Marinha de Guerra Portuguesa, em Paço de Arcos, junto a Oeiras, ao longo da costa do Estoril, para um local que se chama Paço de Arcos, no Estoril. Este curso foi dado em 1986 e prolongou-se até 1987. Foi muito interessante. O jornalista na ocasião, de renome, Vítor Mendanha, convidou-me para escrever um livro. E eu escrevi um livro baseado depois do curso. E o livro saiu, mas era um livro, eram os meios que havia na ocasião, policopiada. Mais tarde, o falecido Wagner Veneziani Costa, que eu me aproximei dele a pedir para ele editar uns livros do Paulo Machado Albernaz. Eu estava a pedir para o Paulo Machado Albernaz e a conversa, passado 3 minutos, estava a cair para a edição do meu livro História Oculta de Portugal. E foi assim que ele apareceu. Eu assenti, disse que sim, está bem, tudo bem, desde que publique as coisas do Paulo Machado Albernaz, e foi assim que apareceu, salvo erro, no ano 2000, a História Oculta do Brasil. Depois esgotou, e depois houve uma nova reedição, não sei se está esgotado ou não. Os meus contratos com a Madras findaram já há alguns anos. A História Secreta de Portugal foi editada no Brasil também ou não? A História Secreta de Portugal? Foi. Está editada pela Madras Editora. Pela Madras está também? editada pela Madras Editora. O título original era História Oculta de Portugal e hoje chamam-se Mistérios Iniciáticos do Rei do Mundo, subtítulo História Oculta de Portugal. Como vê, é um título pretencioso, mas foi uma opção do editor para tentar vender. Mas está pela mão. Eu não sei se o livro está esgotado. Pode ser que eu venha a reeditar, mas eu dentro da historiografia portuguesa tenho muita coisa editada.
tem muita coisa editada, tem feito muita investigação a nível de conferências, a nível de estudo de terreno, etc. Onde eu pretendo chegar com todas estas conclusões, e às vezes chegam-se a conclusões profundamente esotéricas, as bases são o professor Henrique José de Sousa. Pouca gente entende. As bases são o professor Henrique José de Sousa. Daqui não sai. Eu posso ir aos iluminados de Veneza, os chamados frates herméticos de Veneza, que foram uma organização da Renascença. A Renascença dá-se no século XVI, muito pouco conhecida. Depois foram praticar a alquimia para Praga. A cidade de Praga é uma cidade cheia de símbolos alquímicos, casas alquímicas, mansões alquímicas, até há lá a Rua dos Alquimistas, etc., em Praga. Em Veneza, eu escrevi um guia de Veneza em homenagem a um grande adepto chamado Giuliani de Lorenzo. Giuliani de Lorenzo, que em Portugal ficou conhecido como Barão, ficou conhecido como Leonel da Silva Neves, filho do Barão, filho mais velho do Barão Henrique da Silva Neves, o grão-mestre da Ordem de Maris, uma ordem bastante secreta, uma das ordens iniciáticas do mundo, que esteve e apadrinhou desde muito cedo a obra de Henrique José de Sousa aí no Brasil. Trasladada de Portugal para o Brasil em 1500, e que vai com Mendes Sá fundar a cidade do Rio de Janeiro e inclusive São Salvador da Bahia, onde, próximo da casa onde nasceu Henrique José de Sousa, que ele era baiano, próximo do Palácio da Aclamação, aí se reunia. Portanto, eu apresento provas, e apresento factos. Eu não me ponho a divagar e a dar chavões inconsistentes. É preciso as provas. Que as pessoas dizem, isso é tudo muito interessante, mas então provo lá. E aí começa gaguejando. E eu ainda não gaguejei. Nem me vai ver a gaguejar. Vitor, o que fala? Já estamos quase em cima da hora. Fala sobre o seu livro, A História Secreta do Brasil. O que ela vaticina para o Brasil? O que a história secreta, a história oculta, a história não revelada projeta para esse país do futuro? Que a gente está vendo, como a gente falou, uma série de dificuldades, claro, mudança de ciclo, essa perturbação toda. O que se projeta verdadeiramente, sempre no embasamento do estudo e todas as coisas estudadas, né? O que se projeta para esse país continental? Olha, Eustáquio, vamos fazer assim. O livro e todos os outros textos mais esotéricos que eu escrevi sobre o Brasil, tudo, mas mesmo tudo, e tudo o que eu tenha dito até agora sobre o Brasil, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de dizer, meus caros, por detrás das nuvens está o sol. Este é o momento da depuração cíclica. Esta é a hora da depuração cíclica, da mudança de consciências. A grande mensagem que eu deixo ao Brasil é uma mensagem de esperança, de concórdia, de amor, de fraternidade entre todos, independentemente de cores políticas, religiosas, futebolísticas, etc. Por tudo isso é palha vã. Aquilo, a essência que subjaz é imortal. O Brasil é o celeiro da humanidade, é o celeiro do mundo. Olhem os seus rios, olhem os seus campos, as suas várzeas, as suas campinas. Olhem a sua gente com uma alma mística por natureza. Até o mais materialista dos brasileiros acaba tendo alma mística. Portanto, está lá a semente. Spes message in sebim. A esperança da colheita está na semente. A semente está aí. Agora, apenas contribuímos com o nosso jarrinho para ir, enfim, regando
regando esta sementeira para que frutifiquem as melhores flores. As flores do Brasil, as flores da nova era. Do Buda dizia, a tradição diz, quando o Buda sorri, a humanidade enxuga as lágrimas. E eu digo, quando o Brasil sorri, quando o Brasil, enfim, assumir a sua posição decisiva perante o mundo e a humanidade, esta mesma humanidade sorrirá. Porque o Brasil, queira-se ou não, é uma oitava coisa. O Brasil não é um país. O Brasil, é claro que é um país. O Brasil é um continente. É um país-continente. Tem todas as condições para dar à humanidade um futuro mais auspicioso e radioso. Fala-se também que o Brasil é pátria do Evangelho, como dizia o Chico Xavier e outros mais. Pois é muito interessante. Outros, os teosofistas, pouco teósofos, mas bastante teosofistas, diziam que Maitreya viria a habitar o Brasil. Shanrazi Aktalaya Maitreya. Que viria a habitar o Brasil e que se manifestaria no Brasil por São Lourenço. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele é o Senhor dos mundos, é o Senhor dos universos. Se a gente quiser pôr um ponto geográfico, então ponhamos o Polo Norte, que é neutro. E espalha-se por todos os Brasis e espalha-se por todos os países. Isto será o Brasil o ponto, o seu pálio. Mas ele é para toda a humanidade. Não é para nenhuma seita, não é para nenhum grupo, porque ele é o Senhor da humanidade, é o supremo instrutor do mundo, é o Senhor dos universos a dar, como, enfim, Deus seja louvado, como dizem os islâmicos na sua oração. Ele é a esperança da humanidade. Isso é nele a esperança da humanidade. Aquele a quem o Brasil está tão ligado, representado no seu Cristo Rei, o Corcovado sobre a terra mesma. Sobre a humanidade, este grande ponto de interrogação do futuro, este é, enfim, o Brasil que se destina a toda a humanidade, a todos os seres, e é o Brasil que será. Num futuro sempre ausente e, contudo, sempre presente. Que nós demos o nosso contributo, todos, e todos, deem o seu contributo para que este sonho, esta utopia, e quem não tem sonhos belos não é feliz, se torne realidade. E Oromoite Brasil, Oromoite sempre e Oromoite Eustáquio. Muito obrigado. É isso aí, obrigado, Vitor. Espero que você esteja certo. Vitor, espero que você tenha sucesso aqui no livro, no relançamento do livro no Brasil. Espero que as suas palavras sejam, como é que se diz, sejam verdadeiras no sentido do que o país que eu escolhi, que meus pais escolheram. Tivemos que vir aqui para o Brasil. Você sabe que a minha origem é grega, né? Mas é esse país que me acolheu, esse país que é um país que acolhe todo mundo, né? Então, e nós estamos aí trabalhando para que realmente tudo que se prevê sobre o Brasil se torne realidade. Eu te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje. Sucesso no seu livro. Eu vou colocar aqui na tela mais uma vez para as pessoas anotarem. Aqui, A História Secreta do Brasil, a segunda edição, que está pela editora daqui, Espiral Editora, né? Nós vamos deixar o contato aqui no crédito daqui a pouquinho, vai estar aparecendo no visor. Então, esse livro não está sendo comercializado, disponível através desses endereços que nós estamos colocando aqui no site e vão permanecer, inclusive, aí no YouTube. Então, espero que o livro seja um sucesso e que alcance mentes que possam germinar, né? A esperança da colheita reside na semente, como se fala, né? Messis in semine. Vitor, muito obrigado mais uma vez, e eu quero que você deixe a sua mensagem final para o público telespectador. Um grande abraço para si, Eustáquio, e muito grato pela sua atenção. Foi muito gentil, e viva a Grécia!
porque a É isso aí. Grécia é a cabeça Viva democrática. todos os povos, né? Que os povos vivam em Vivam fraternidade. todos os povos, viva a concórdia universal, porque se eu não acreditar nisso, até não vale a pena ter vivido. Não vale. Já viu o que é que eu tenho sobre mim? A bandeira do Brasil. É isso aí. Olha, eu É não o tinha Brasil, percebido. o Parabéns. Brasil é o assento de uma nova humanidade. Mas esta nova humanidade reparte-se por países. A Grécia, Portugal, Espanha, todos os povos. Todos os Porque povos. todos os seres são filhos do mesmo Criador. Não Somos há todos mais um. nem há menos. O ati, niatati. O uno no todo e o todo no um. Exatamente isso. Não falemos em Amartino, porque senão eu tenho que responder. Exato. Um grande abraço para si. Obrigado, Vitor. Fica bem aí. Tudo de bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Gente, então é isso. Ó. Foi muito bom. Aqui eu vou colocar disponibilizado. Daqui a pouquinho eu vou colocar o crédito aqui embaixo. Isso aqui que importa mais aqui, né? Onde estão os dados, vocês anotem aí. As encomendas no Brasil, Espiral Editora. Está aqui o Gmail, o Hugo Martins, que é o editor. Então, vale a pena você adquirir esse livro. Então, gente, deixa eu voltar aqui. Então, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até a semana que vem. Tchau.